começamos sempre com uma prece, aquela prece que nos liga à criação. É sempre importante nós entendermos que nós temos etapas para alcançar aquilo que nós estamos buscando, ou alcançar a inspiração maior, que é a coisa mais importante que nós temos. Não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, mas quando a gente se sente bem inspirado, a gente parece que dá passos mais certos. Quando a gente está mal inspirado, a gente dá uns passos em falso, escorrega, cai, bate a cabeça, dá trombada, aí é um problema lascado. Então, para que a gente possa buscar essa boa inspiração, nós precisamos subir alguns degraus, que eu vou dar uma dica aqui para vocês, aproveitar esse instante, já que não veio ninguém mesmo, aí eu posso dar essas dicas de como nós podemos fazer para subir esses degraus, para buscarmos essa inspiração maior. Primeiro é que nós precisamos ter, a ideia de conversar com o Criador através da prece. Então, nós vamos fazer uma prece. Segunda coisa que é importante é a gente se concentrar numa pequena leitura edificante. Isso é muito importante. Quando a gente consegue fazer uma leiturinha aí de uns 2, 3 minutinhos, uma página edificante, isso ajuda bastante. Se a gente conseguir interligar isso a uma música também suave, tranquila, que nos remeta à introspecção, é um terceiro degrau importantíssimo também. Veja como a gente vai alcançando, não é? E depois, num quarto degrau, teriam alguns outros em determinadas circunstâncias, mas a gente pode resumir esses 3 ou 4 degraus, que é aquela coisa da vontade, porque nós só conseguimos e conseguiremos alguma coisa se nós tivermos vontade de conseguirmos. Vocês já tentaram ajudar alguém que não quer ser ajudado? Vocês já repararam como isso é difícil? Então, às vezes, a gente tem a aparência de buscar uma ajuda, a aparência, mas nem sempre nós estamos efetivamente buscando essa ajuda. Então, é uma aparência tão somente. E aí é o cuidado que nós precisamos ter. Quando nós temos vontade, aí as coisas se movimentam diferente. Então, quando você tem vontade de realizar alguma coisa, você vai em busca, você tem mais força, mais disposição, mais vontade, mais possibilidade. Agora, quando não se tem muita vontade, aí as coisas ficam mais difíceis, tudo dá um impedimento, é a hora que está avançada, é a noite que já vai começar, é o dia que já começou. E aí a gente vai encontrando uma série de desculpas no nosso dia a dia. Daí a gente pode associar isso um pouco à ginástica. Já repararam quando a gente não tem vontade, como é difícil? Nossa, é muito difícil. Tem gente que não tem a menor afinidade, não tem o menor gosto, então não consegue. E aí a gente fica assim, né? Não, é que hoje estava meio frio de manhã. Não estava frio não. Acontece que eu estou sentindo alguma coisa, acho que vai acontecer alguma coisa no meu músculo da perna que eu não pude andar, que ainda vai acontecer, né? Sei lá. Aí a gente arruma compromissos, arruma outros trabalhos, outras coisas, acordei um pouco tarde, a gente começa a criar uma série de desculpas. E a gente não alcança porque não tem vontade. Então, se a gente alia a vontade, a música edificante, alia a vontade, é uma boa leitura, alia a vontade, é uma prece, nós temos muita capacidade. Olha o que Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Acontece que a gente ainda não sabe os instrumentos e as ferramentas que nós precisamos para isso. E agora, passado 1900 ou 2020 anos, não é? Tem aí polêmica com a data de nascimento de Jesus, rasgaram a certidão de nascimento dele, o cartório fechou, não deixaram nenhum tipo de informação precisa, não é? A gente está ao longo desses 2000 anos procurando uma forma de encontrar essas ferramentas. E aí há 150, 160 anos atrás veio a doutrina espírita e nos mostrou mais uma ferramenta, porque a Igreja Católica nos falou da prece, e a doutrina espírita fala da introspecção, mostra pra gente as leis de ação e reação, causa e efeito. A doutrina espírita começou a mostrar pra gente o quanto nós somos capazes e que nós não precisamos de nenhuma muleta para realizar aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é força, vontade, determinação. E aí é mesmo que nós tenhamos algum impedimento. Vejam, vou dar um exemplo que talvez vocês consigam associar. Algumas pessoas que têm problemas de mobilidade. Às vezes você vê essas pessoas fazendo coisas incríveis e você pensa, meu Deus do céu, a gente tem tanto recurso, tem um corpinho bom, as mãos, os braços, a cabeça, o pensamento, o cérebro, os olhos, tem tudo bom, tem até um pouco de cabelo.
E a gente às vezes não faz o que aquela pessoa faz, né? De vez em quando a gente vê aí eu andando naqueles carrinhos de rolimã, pra lá e pra cá, aí entra em metrô e sai de metrô, e entra em ônibus, aí o povo ajuda, ele sobe do ônibus, desce do ônibus. E a gente fica às vezes tão paralisado, tão amarrado. Então a ideia é isso, impor uma vontade em nós. Façamos esse esforço. E assim nós agradecemos a Deus e pedimos o apoio necessário para esta noite. Senhor da vida, estamos aqui te buscando, auxilia-nos, abençoa-nos, ilumina-nos e ajuda a todos nós que aqui viemos buscar os seus recursos e o seu apoio. E que todos nós que aqui estamos possamos sair daqui um pouquinho melhores do que chegamos. Muito obrigado por esses instantes. Se possível for, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E aí nós vamos... Vou perguntar uma coisa para esse rapazinho. Você como chama mesmo? Não, o rapazinho que está no colo aí. Davi. Se você tivesse que vir aqui na frente, o que você escolheria desses livros aí? Vem aqui. Escolhe aí, vamos ver. Vamos ver se eu estou certo na minha inspiração. Vamos lá, Davi. Qual que você escolheria desses aí? Vai lá, pega lá, rapaz, vai lá. Você alcança aí já? Alcança, não tá com os bração. Pega aí, pode pegar. Pega aí, leva lá para sua mãe. Vou explicar sobre esse livro aí. Esse livro aí é o Tintino. O Tintino é o palhaço Piolim, já ouviram falar? Essa história do Chico. Chico recebeu ele e trouxe a história dele do outro lado da vida, o que aconteceu com ele depois da morte. Olha que coisa interessante. Conta um pedacinho dele aqui e depois como ele passou por lá de lá, como ele foi recebido do outro lado da vida. E o Piolim, no final da vida, ele se tornou uma espécie de mendigo. Porque, eu não sei se vocês sabem, ninguém tem... Todo mundo, bom, tem alguns que tem um cabelinho já pintadinho, mas na praça, no Largo do Anhangabaú, onde tem aqui tem aquela coisa embaixo assim, não é? Ali tinha um circo permanente em São Paulo. Tinha um circo permanente, na década de 50, não é? Do final de 40 para 50, até acho que comecinho de 60. Tinha um circo permanente. E aí, decretos e mais decretos, prefeitos e mais prefeitos, aí o que fizeram? Tiraram o circo dali e colocaram ele na Amaral Gurgel, onde tem um Minhocão. E aí o circo foi para Amaral Gurgel, só que na Amaral Gurgel já era meio interior de São Paulo, porque tinha saído lá do centro. Foi para Amaral Gurgel, que já era meio interior, né? Campos Elíseos, então, era um negócio inimaginável. Morar no Campos Elíseos era morar quase nas periferias de São Paulo, né? Ali na Rio Branco, por ali, não é? Até fizeram o Palácio do Governo ali do lado do terminal, sabe aquela casa bonita que tem ali? Era o Palácio do Governo. Meu Deus, fizeram o Palácio do Governo no interior, meu Deus do céu, era um negócio assim impressionante, porque o pessoal andava de cavalo, essas coisas, né? Bom, aí o Piolim, ele ficou assim meio abandonado e ficou meio que dependente da caridade alheia. Mas aí tinha alguns comerciantes que não aceitaram isso e o hostilizaram e o maltrataram, até que um dia ele se despediu da terra, deitadinho assim na porta de um comércio, e aí ele começa relatando como é que ele chegou, não é? Porque ele começa a ter um sonho assim, que ele está indo assim por uma estrada toda florida, toda bonita, e de repente ele vê um homem lá, um bacanão lá de barba e tal, roupa branca e tal, e fala, mas... Aí falou, vem pra cá, eu vou te mostrar algumas coisas. Aí foi lá, como se ele estivesse num circo. Aí ele fez lá as brincadeiras dele no circo, todo mundo deu risada e tal. Aí o moço se apresentou, não é? Foi Jesus que se apresentou a ele. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, ser recebido por Jesus... Olha, vou ser sincero para vocês, viu? Não sei se existiu algum Papa que foi recebido pelo próprio Cristo. Não sei se existiu. Não sei. Um dia nós vamos saber. Um dia que a gente estiver do outro lado da vida, falar, escuta, vamos lá na biblioteca saber qual foi o Papa que foi recebido por Jesus, né? Provavelmente nenhum. Mas não que isso seja ruim para eles, mas é que Jesus, para essas pessoas que já estão numa condição mais favorável, ele não precisa lá socorrer. Os que precisam de socorro é que ele vai socorrer, não é? Eu não vim para os sãos, olha aí, vim para os doentes, lembram disso? Bom, aí ele é recebido lá e olha a chave final deste livro.
Depois você não precisa ler para ele, não, eu já contei toda a história, né? Então não precisa ler. Não peça para sua mãe ler esse livro para você, não deixe ela ler esse livrinho para você na hora que você for deitar, tá bom? Fala para ela, mãe, não precisa, o tio já falou lá, eu já sei de tudo. Não precisa ver a figurinha que tem lá dentro também, não precisa os desenhos, não precisa fazer nada disso, tá bom, Davi? Combinado? Bom, aí ele falou assim, que ele teve esse privilégio, olha a colocação de Jesus para ele, porque ele fazia as pessoas rirem, mesmo interiormente chorando. Porque ele era meio órfão, né? Ele cresceu no circo, foi meio abandonado lá no circo, e o pessoal se aproveitava dessa situação, dava trabalhos para ele, o filhinho do dono do circo às vezes era meio assim, soberbo, essas coisas, né, que a gente já conhece faz tempo, né, do orgulho humano. E aí mesmo com o coraçãozinho apertado, às vezes lá por alguma malcriação que ele recebia, tudo ele ia lá e fazia o papel dele, fazia as pessoas rirem, e era assim, ele foi reconhecido assim, que fazia as pessoas rirem mesmo com o coraçãozinho em lágrimas. Então isso serve para todos nós, no nosso dia a dia, porque nós só queremos rir, ninguém quer chorar, não é mesmo? E quando a gente chora, a gente quer que todo mundo chore junto com a gente, não é assim? Ah, tá chorando? Ah, todo mundo tem que chorar junto com a gente. O que aconteceu com você? A gente fala, nem te conto, o negócio começou assim, e desdobrou assado, e depois ficou cozido, e depois queimou, e aí foi assim uma sucessão de coisas. Raras pessoas conseguem ter esse amor maior, que é o amor de você ter interesse em deixar a pessoa numa situação agradável, numa situação positiva, numa situação boa. Raras pessoas têm isso. Então, às vezes, você está lá com o coraçãozinho apertado, mas você sabe da sua obrigação. Ah, tem um familiar que está lá vivendo um drama, você não vai expor para ele um drama maior do que o dele. Porque o nosso hábito é esse, né? O que aconteceu com você? Ah, você operado sei lá, vamos imaginar aí, da apendicite. Aí você fala, isso não é nada, a minha suporou, quase que eu morri. Oh, mas para que precisa falar isso, meu Deus do céu? Não é mesmo? Então a gente vê a necessidade do outro, a gente ter a renúncia, a compaixão, os sentimentos nobres, os sentimentos cristãos, para fazer com que o outro se sinta confortado, se sinta em condições de crescer, se desenvolver e se levantar. E não se rebaixar, não pisar na cabeça dele. Porque pisar na cabeça dele já não é uma ação cristã, tá certo? Bom, chega de Tintino e o espetáculo continua. Hein, Davi? Não pede para sua mãe ler não para você, tá? Não pede não. Vamos escolher uma outra vítima aqui, para vir aqui à frente e escolher o livro que mais lhe agrade. Vamos ver. Aí vocês estão aí pensando assim, nossa, a gente veio receber o socorro aqui, a ajuda, o amparo, eu estava esperando assim umas coisas assim, então, não é? Estava esperando assim. Engraçado, hein, Davi? Só trouxe um desses, hein? Será que sabia que você ia vir sozinho aqui? Rapaz do céu! Então, a nossa irmã escolheu o livro Cura. É uma psicografia de autores diversos e tem mensagens de alto e bom ânimo. Mensagens que nos dão condições muito favoráveis. Porque eu não sei se vocês sabem, nós somos capazes de curar até falando. Olha só. As mulheres que não sabem disso, né? Aliás, elas devem saber mais do que os homens, né? Mas a gente pode curar até falando. Como é que a gente cura falando? Quando você tem a palavra equilibrada, quando você tem a palavra em uma tonalidade certa, quando você tem uma palavra carregada de amor. Já viram o filhinho que está lá, às vezes está fazendo uma faculdade numa cidade, ou por algum motivo já longe do pai ou da mãe, liga para a mãe, e aí a mãe fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo, vai dar certo, isso aconteceu, mas fica firme, daqui a pouquinho vai estar melhor. Não é uma coisa da gente que nos ajuda? Ou um vozinho, uma vozinha que tem essa condição, essa palavra equilibrada. Como a gente precisa às vezes de alguém que possa nos trazer uma palavra equilibrada, uma palavra de bom ânimo, de bom senso.
Não que vai nos ferir, que vai nos machucar, porque a gente adora isso, né? Olha o que a gente gosta de ser, sincero. Sou sincero. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado mentira branca? Já ouviram falar disso? Mentira branca? Nunca ouviram? Já ouviu falar? Inveja branca. Inveja, bom, esse eu já não sei, eu estou falando da mentira branca. Sabe o que é a mentira branca? A mentira branca é assim, quando uma pessoa ela não tem condição de ter aquela informação naquela hora. Vamos imaginar que aconteça um drama muito grande com uma pessoa muito ligada, associada a outra pessoa. Então a gente sabe, meu Deus do céu, se a gente falar um negócio desse jeito agora, vai ser um problema grave, até perigoso. Então a mentira branca é aquela que vai temperando de um jeito que a pessoa vai culminar com a informação. Então, puxa vida, ligaram aí 3 horas da manhã, mas o que aconteceu? Parece que houve aí alguma coisa que eles ligaram aí pra gente ir atrás, pra gente ver o que é. Talvez não seja da gente, nada que... Aí a pessoa fala, mas escuta, cadê o fulano, ciclano, betano? Não sei, vamos saber primeiro, vamos se informar, né? A pessoa já sabe, mas ela vai se informar. Eu recebi uma mentira branca porque eu fui fazer uma visita no hospital pro meu pai, e aí ele estava lá, estava desacordado, não estava muito bem. E aí quando eu cheguei em casa, veio aquele recado assim, escuta, o senhor pode voltar no hospital? Porque a gente precisa de uma roupa do seu pai. Eu falei, uma roupa? Mas acabei de vir daí, vocês não me falaram nada? Aí mandou levar uma roupa para ele e tal, né? Aí você leva a roupa lá, e aí? Não é? Mas eles não falaram, ó, você vem aqui porque o seu pai já foi para a Cidade dos Pés junto, essa hora já deve estar falando com Jesus. Eles não falaram isso, tá certo? Então vejam, e aí nós podemos transportar esse exemplo para outras coisas do cotidiano. A cura pela palavra muitas vezes é isso. Para que a gente vai dar uma notícia ruim para uma pessoa que está prestes a se deitar, a dormir? Será que a notícia pode esperar para o dia seguinte? Pode, porque a maioria delas não dá para resolver nada no meio da noite. A maioria delas não dá. Infelizmente não dá. O fulano acabou de desencarnar. O que a gente pode fazer? Acordou, dormiu à noite, 7, 8 horas da manhã, acordou, tomou um café e falou, olha, nós precisamos ir em tal lugar com um pouco de urgência, porque nós tivemos uma notícia que não é muito agradável durante a noite. Mas aí a pessoa já descansou, já dormiu, já passou. A maior parte das coisas que acontecem, nós não vamos conseguir resolver no meio da noite. Então, isso é um alerta para nós. Quando precisarmos falar com alguém, dar alguma notícia, nós precisamos ter isso em mente. Isso é muito importante para todos nós. Então, nós podemos curar até com as palavras. Vejam só. Aí vem uma outra coisa, que é muito legal também. Quando alguém consegue fazer a gente ter um despertamento para aquele problema que a gente tem. Sabe assim, da pessoa falar uma coisa que você fala, meu Deus, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado e pode ser real mesmo. Por exemplo, é só um exemplo, né? E aí você vem carregando aí um problema de saúde e aí de repente alguém fala para você, olha, tem 2 coisas que nós precisamos buscar, certo? Metade delas é a conformação. Quando a gente consegue se conformar com o problema, nós temos metade do problema resolvido. E a segunda metade é o tempo. O tempo resolve. Então são 2 partes para resolver um grande problema. Conformação e tempo. Às vezes a gente não quer esperar. É aí que está o grande problema. Não é? É um exemplo que talvez não caiba na nossa colocação, só para a gente relaxar um pouco, certo? Eu fui pegar um ônibus e tive que dar uma corridinha, porque eu não queria perder o ônibus. Na verdade, ele passava só de meia hora, 40 minutos. E de repente eu escutei um treque no joelho. Falei, deu um treque, nossa. Entrei, fiquei um pouquinho de pé e depois sentei no ônibus. Como eu descia só 1 hora depois, aí quando eu fui me levantar para descer, eu não consegui me levantar, porque meu joelho estava com problema, não é? Aí eu tive que segurar nos negócios lá, descer me desmancando, andar com uma perna só e tal, aquela coisa complicada. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, até quando vou ficar assim? Não posso ficar desse jeito. E Aí de repente alguém falou assim, calma, o tempo tudo resolve.
E aí a gente foi lá com jeitinho, né, com calma, sem aflição, sem desespero, porque tem gente que quer fazer infiltração, fazer cirurgia, fazer, raspar, limpar, tirar, trocar o joelho, fazer um monte de coisa. É louvável, quando não há outro jeito é louvável, mas se a gente souber a hora certa, não é? O tempo certo, o momento certo, as coisas são muito mais fáceis de serem resolvidas. Então, com muito jeitinho, aí passou um tempo, até ouvi a brincadeira de pessoas que falavam assim, se a gente não acordar com uma dorzinha, sinal que a gente desencarnou, né? Então, até me conformava um pouco, porque, poxa vida, né? Então, eu já acordava com a dorzinha no joelho, meu Deus do céu, né? Então, bom, eu ainda estou encarnado, porque eu estou com a dor no joelho ainda, então estou encarnado, né? E aí o tempo passou e devagarzinho, agora não sei precisar o que aconteceu, e a dor do joelho, ela acabou indo embora. Então é assim, conformação e tempo, isso é muito importante. Então, às vezes, pela nossa ansiedade, nós criamos problemas que são tão complicados, tão difíceis, nossa, são muito, muito difíceis. Eu escolhi uma das duas senhoras para escolher um livrinho aqui à frente. Estavam pensando assim, ele podia ter trazido uns 10, né? Só trouxe 4. Podia ter trazido 10, porque eu tinha 10 lá, né? Mas é que eu sou meio mão de vaca mesmo. Então ela escolheu o livro Chico Xavier, por um autor chamado Josian Cortez. O Josian conviveu um pouquinho lá com o Chico, e eu vou contar um segredo interessante para vocês. Quando as pessoas conviviam com o Chico, eu também tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, tive a oportunidade até de almoçar junto com ele. Aconteceu um caso curioso no nosso almoço, vou contar para vocês. Eu tinha acabado de tirar 2 dentes do siso, até interessante porque acabou ficando um que agora que eu tive problema com ele, aí eu me lembrei do Chico, né? Estava sem os 2 dentes e a gente tinha um compromisso com o Chico, que é a entrega de uns folhetinhos, umas mensagenzinhas que a gente trabalha com essas mensagens, que é do Grupo Espíritos Mensageiros. E todas as produções a gente levava primeiro para ele, porque era ele que produzia, então levava primeiro para ele, depois iniciava a distribuição em massa. E aí não tinha ninguém para ir, adivinhe, mesmo com os dentes do siso recém-extraídos, mesmo o médico falando que você tem que ficar de cabeça para baixo, sei lá, né? Tem umas coisas assim, umas receitas, não é? Não pode falar. A única coisa boa que tem quando arranca dente é que você tem que tomar sorvete, não é? Então aí a gente pega a pneumonia, mas cura do dente, certo? E aí nós estávamos lá com o Chico e olha que coisa interessante. Quando chegou na hora do almoço, o Chico disse assim, comigo, com o meu companheiro que estava comigo. O nome do meu companheiro era Del Rio. Só que o Del Rio não podia de jeito nenhum tomar gelado, de jeito nenhum. Mas o Chico não sabia disso, nem do problema meu, nem do meu amigo. Porque a gente não ia falar, Chico, eu vim aqui, mas eu tirei o dente. Vai falar isso, primeira coisa que vai encontrar com o Chico, vai falar isso, não dá, não é possível, né? Aí nós chegamos lá, ele falou, então entra para vocês almoçarem. Eu estou almoçando também, vocês também almoçam. Aí chegamos lá, sentamos na mesa, aí almoçamos lá. Uma comidinha super simples, muito gostosa, por sinal. A dona Dinorá era muito caprichosa, que a gente se servia no fogão. Até hoje, quase 30 anos eu estou tentando servir no fogão em casa, mas não consegui, porque o povo quer levar comida para a mesa. Aí você leva para a mesa, sabe o que acontece? A gente exagera, né? Mas, bom, vai lá no fogão, servir. Aí é a hora da sobremesa. Aí o que o Chico me faz? Ô, Dinorá, faz o seguinte... Traz o sorvete que nós temos aí para o Sérgio e o doce de leite para o Del São Paulo. Olha o que ele falou, porque a gente tinha vindo de São Paulo e o nome do moço era Del Rio. Ele fez uma brincadeira com o nome, olha só. Mas esse Chico era demais, não é? E por que as pessoas gravavam as experiências com o Chico? Porque eram experiências extremamente espiritualizadas e a condição do Chico era interessante. Porque quando você chegava perto dele, assim, era uma coisa interessante, a gente sentia uma emoção, assim, diferente. Não sei, eu nunca tive essa emoção, assim, por exemplo, com um artista, também nunca cheguei perto de nenhum, também nenhum deles deixou chegar perto, mas
Quando a pessoa é fã de um determinado artista, ela fica emocionada quando ela fica perto dele, tira uma foto, sei lá, faz alguma coisa, não é? E o Chico era um negócio assim, você ia chegando perto dele e você sentia aquela coisa gostosa, aquela coisa forte. E isso fez com que as pessoas que conviveram com ele gravaram fortemente as palavras, as situações, tudo que envolviam ele e a pessoa. Tanto isso é real que sobre o Chico, vejam bem, a gente que está começando na doutrina é bom saber, não são os livros que o Chico escreveu, mas sobre os livros das pessoas que escreveram sobre o Chico, as experiências pessoais, a maneira deste senhor Josiane Cortê, deste livro, nós temos mais de 150 livros, só para vocês terem uma ideia. Pessoas que conviveram, o Chico falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Não sei se vocês sabem, mas o Clodovil uma vez fez uma visita para o Chico e o Clodovil deu um relógio de ouro para o Chico, que era dele. O Clodovil era muito simpático, gostava de agradar, gostava de ser gentil, deu esse relógio de ouro para o Chico. Aí o Chico pôs lá numa caixinha bonitinha e aí passou uns tempos, o Clodovil voltou lá. E bem nesse dia foi uma senhora reclamar lá uma receita com o Chico. Olha, Chico, o senhor deu essa receita, mas eu tenho um problema. Eu não tenho nem relógio para ver as horas que eu tenho que tomar. Sabe o que o Chico fez? Abriu a caixinha e deu o relógio para ela. O Clodovil quase teve uma síncope. Tamanho desprendimento dele, né? Bom, se fosse eu não dava esse relógio não. Eu comprava um despertador e dava para ela. Mas o Chico era o Chico, né? Mas enfim, existem mais de 150 obras que falam a respeito do Chico e as experiências que as pessoas tiveram com ele. Um último exemplo, só para a gente ir para o próximo livro, era o seguinte. Num tempo de uma eleição que teve de um senhor aí chamado Fernando, que andava de cavalo, era um rapazão bonitão, não é? Que veio do Alagoas, que eu não posso falar o nome. Aí ele foi lá visitar o Chico. E vocês sabem que ninguém perde a oportunidade de ganhar um créditozinho aí para ganhar mais voto, não é? E aí foram lá 2 repórteres perguntar para o Chico se o Chico apoiava aquele senhor. Mas o Chico, assim, numa tremenda boa inspiração, vejam, a boa inspiração que eu falei para vocês no início, a gente pode tê-las todos os dias, viu? Então, é isso que a gente precisa buscar, porque quando a gente vive sob a boa inspiração, a gente dá passos certos na direção certa. A encarnação fica muito, assim, muito valiosa, muito interessante para a gente. A encarnação se torna para a gente uma descoberta impressionante. Bom, aí o Chico lá, com a presença de espírito dele, com a boa inspiração, com o jeito dele, muito brincalhão, muito ativo de fazer e falar as coisas, ele percebeu a malícia da mídia jornalística, percebeu, obviamente. E aí ele falou, mas meu filho, como é que eu posso apoiar alguém se tem 2 pessoas me carregando aqui? Só estou sendo apoiado por 2 pessoas. Veja só, que interessante, né? Vamos escolher alguém do fundo. Alguém do fundo. Alguém do fundo se dispõe a vir aqui buscar o último? Eu. Pode vir. Na próxima vez que eu vir, se é que eles vão me chamar de novo, aí eu trago mais, tá bom? Aí eu trago mais. Pois não. Você não tinha opção, né? Só tinha esse mesmo. Dia a dia com o Chico, são mensagens de Emmanuel e outros espíritos, acho que só do Emmanuel nesse caso, que são mensagens curtas, porém de uma possibilidade muito grande. Então esse é um livrinho que ajuda a gente naquele degrau, sabe aquele degrauzinho que a gente precisa ter uma historinha? Esse, o Cura, mesmo as historinhas do Chico, são livrinhos que colocam a gente num degrau um pouquinho diferente para que a gente possa alcançar aquilo que nós precisamos buscar diariamente, que é a boa inspiração. Então aí tem mensagens muito lindas, tem acho que 280 mensagenzinhas curtas, que são muito legais, muito bacanas, muito lógicas, com uma inspiração, com uma sabedoria muito grande.
A diferença, agora nós precisamos entender isso, a diferença entre um autor espiritual e um autor material é que o autor espiritual, ele fala mais sem a influência da matéria. Normalmente, ele tem uma condição muito maior de falar sobre determinados assuntos, especialmente os assuntos edificantes. Então a gente tem bons autores também aqui na Terra, que escrevem livros muito bacanas, muito bons. Mas os autores espirituais, quando é de uma boa mediunidade, a exemplo do Chico, por exemplo, esses autores são insuperáveis. Então, quando a gente for procurar, tiver interesse em ter ali um livrinho, um repositório de mensagem, alguma coisa, procurem autores espirituais com uma boa psicografia, que obviamente é a do Chico. E nós não vamos nos arrepender, porque ele nos dá uma condição muito boa. A gente falou que a palavra cura, não é? Mas o que está escrito também cura, a letra cura. A gente vai falar um pouquinho dessa letra cura, não é? Por conta desse livrinho mesmo, porque nesse livrinho, é aquele livrinho que devagarzinho vai acendendo algumas luzes na gente. Porque às vezes a gente tem, é uma coisa própria da natureza humana, tem aquela vontade de falar umas verdades para alguém, a gente tem aquela coisa assim de não se conformar com determinada situação, de se sentir injustiçado. É uma coisa natural da gente isso, é muito natural, não é? Tem às vezes aquelas disputas em família, aquela coisa de inventar, essas confusões que de vez em quando surgem por aí. É uma coisa natural que isso aconteça, é óbvio que é uma coisa que é no nosso dia a dia. Mas esses livrinhos, especialmente esses livrinhos de cunho edificante, eles vão devagarzinho mostrando pra gente que nós precisamos começar a valorizar as coisas que realmente têm valor. Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, nós tivemos uma educação para valorizar as coisas que são rasteiras, que são desnecessárias, que não vai trazer para a gente alguma coisa que possa ser realmente relevante. Então esses livrinhos vão devagarzinho acendendo essas luzes nesse quartinho escuro que é a nossa consciência e vai mostrando para a gente aqui nós viemos, para que serve a vida, para que nós estamos aqui, por que a gente passa uma privaçãozinha de dor, uma dificuldade orgânica, uma dificuldade espiritual. Eles vão mostrando para a gente isso e vão dando para a gente informações que vão fazendo com que a gente possa começar a dialogar com o nosso próprio problema. O que significa isso? Significa que você vai falar assim, escuta aí, ô dorzinha de joelho, por exemplo, né? Que era o meu caso. Ô, mas o que aconteceu com você? Puxa vida, você se machucou, não é? Você vai começar a conversar com você mesmo, falar assim, mas vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempo ao tempo. O corpo é um mecanismo perfeito da criação. Ele tem condições de regenerar em muitas coisas. Ele pode nos ajudar a encontrar uma forma de conviver com isso. Ou então situações insolúveis, que para nós é insolúvel. A gente não vê solução, é insolúvel. E aí eles vão falando assim, não existe nada insolúvel, o que existe são coisas passageiras. Ainda que dure uma encarnação só, isso é passageiro, porque na próxima encarnação você está livre disso. Às vezes você tem lá uma companhia indesejada, você tem um familiar difícil, uma pessoa complicada, e a gente pensa, como que eu vou resolver isso? E aí os espíritos vão devagarzinho acendendo essas luzinhas, falando, mas não se preocupe. Vamos imaginar que a gente tenha 10 atributos, tem um só que está nos atrapalhando e os outros 9. Sabe aquela mãezinha que tinha 10 filhos e perdeu um e depois não consegue mais viver porque perdeu um? Mas e os outros 9? Ela vira as costas para ele? Quantas pessoas não conseguem enxergar isso? Fala, tudo bem, é triste, é complicado perder um filho. Mas eu ainda tenho 9, eu não posso virar as costas para os meus 9 filhos. E isso vai nos ajudando, efetivamente, a acender essas luzes em nós. Quando a gente vai receber assistência espiritual, por exemplo, essa ajuda espiritual, os espíritos muitas vezes se limitam a nos falar que nós precisamos aprender a esperar, que nós teremos a solução na hora certa, no momento certo. Olha só, porque da nossa vontade, a gente é ansioso, né? A gente quer resolver tudo ontem, não é assim? Especialmente alguma coisa que está nos espinetando. Mas aí vem os espíritos e acendem essa luzinha em nós e fala, calma,
tranquilo, vai seguindo que vai acontecer. Tem um pouquinho de paciência. Dona Maria Lúcia? Não, o livro, a senhora pode levar, é para a senhora, é presente. É, presente. Um presente do Gelsi para a senhora. Muito obrigada. Imagina. Mas eu vou ter que ir. Oi, mas todo mundo que ganhou os livros está indo embora? Mas que isso, meu Deus do céu. O senhor ganhou meio livro, né? Meio livro. É, meio livro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, é isso. Imagina, boa noite, boa noite. Nós vamos então partindo para o nosso encerramento, a gente faz uma pequena prece, e aí vocês aguardam um minutinho mais, que aí eles vão continuar chamando vocês, tá bom? A minha tarefa aqui era enrolar vocês aqui por uns 40 minutos, para que a espera não fosse assim tão maçante, tão difícil, tá bom? Então, agradecemos muito a presença de vocês, e tenhamos a certeza de que o nosso Pai só nos quer o melhor. Se eventualmente estamos aí vivendo uma dificuldade, pode ter certeza que ela é momentânea, porque efetivamente tudo passa e a gente vai passar por isso e vai se sentir melhor num breve espaço de tempo. Muito obrigado, Senhor da vida, por essa oportunidade. Se possível for, estende suas mãos de amor e misericórdia sobre nós e abençoa-nos na noite de hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem.